homossexualidade, heteronormatividade e filosofia. Foi no século XI que surge uma corrente filosófica chamada nominalismo. É uma doutrina que não admite a existência do universal, nem no mundo das coisas, nem no pensamento. Seu principal expoente, o filósofo Rosselino de Compiègne. Para ele, o universal é um puro nome, nada mais do que uma pura emissão fonética, o flatus vocis. Um dos seus principais discípulos, o grande filósofo Abelardo, um dos maiores lógicos da Idade Média, eleva, se posso dizer assim, o nominalismo ao conceptualismo. E para ele, tudo o que chamamos no universal, por exemplo, o termo homossexualidade, não passa de um nome. As palavras não conseguem refletir o que a realidade é. No entanto, elas alcançam uma generalização, porque toda verdade, todo alcance que o nome pode dar é uma experiência subjetiva. É nesse sentido que as palavras mais importantes acabam sendo aceitas como universais porque exprimem as verdades necessárias a um tempo, a uma época, a uma cultura. E trazendo a questão para os dias de hoje, do nominalismo ou do conceptualismo, uma pergunta: é possível definir o que é homossexualidade? De uma forma universal, com um só nome, definir isso? Não seria, aspas, o termo homossexual uma experiência, uma palavra com significação individual, que mereceria cada pessoa dar o seu próprio significado? É nesse sentido que quem há de definir pelo outro e para o outro o que nós chamaríamos universalmente de homossexual? A pergunta torna-se aceita a resposta de Pedro Abelardo e dos nominalistas ilegítima. Toda e qualquer forma de homossexualismo, sufixo ismo, que implica em verdade, doutrina fixa, universal, feita por ciência ou por filosofia, por qualquer pretensão de universalidade. É bem dito substituir, portanto, a discussão do homossexualismo pela homossexualidade como uma experiência única de pessoa ou de cultura, mas não falar como uma verdade psicológica universal, prevendo os fenômenos em forma de lei, generalizando os fatos, e então definir as pessoas como objeto dessa pesquisa científica. Homossexualidade como condição única de cada pessoa. É nesse sentido que a discussão pelo nome das coisas e seu significado sempre foi antiga, sempre foi atual. Talvez um dos primeiros grandes pensadores a tratar do que são as coisas a partir das palavras e as coisas seja um dos pré-socráticos chamado Protágoras, para quem o homem é a medida de todas as coisas. O homem no sentido de cada pessoa, o que torna a questão da homossexualidade, da heteronormatividade, a norma imposta e aceita como a do homem, por exemplo, o machismo, numa sociedade capital como a nossa, do patriarcalismo, nossa herança, que no capitalismo se tornou a fundamentação judaica elevada ao capital, sempre destituída para ser não mais um nome amplo, e sim uma verdade e uma questão, se não subjetiva, ao menos relativa. Relativa ao tempo, à época, às perspectivas. Essa tese filosófica de tentar, antes de tratar diretamente as coisas,
evidenciá-las pelo seu nome e significado, discutindo, evoluiu para, no mundo moderno, o que foi chamado de nominalismo da semelhança. Segundo ela, o que é real é uma generalização da experiência particular. Se cada qual, portanto, vir a falar em homossexualidade, tem que ter alguma experiência sobre, ou do que falará, que verdade a terá e imputará à palavra qualquer significado. Bom, quanto mais, nesse sentido, nos afastamos da experiência, mais a palavra perde a verdade dos seus fundamentos. Os grandes filósofos da corrente nominalista da semelhança, herdeiros de Aristóteles, que estudaram a fundamentação da verdade no âmbito da linguagem, da definição e das categorias do entendimento, estão David Hume, o empirismo inglês, Price, Rudolf Carnap e Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, do Círculo de Viena. Eu apresento esta questão de origem, discutindo o nome, para dar essa abordagem de minha parte. O meu lugar em pessoa de fala é como filósofo clínico, como terapeuta. E esse meu trabalho de pesquisa e de campo de atuação entende que cada pessoa única e insubstituível tem ou revela pelo seu discurso uma estrutura de pensamento. Por assim dizer, em um sentido amplo, cada pessoa tem uma filosofia, uma metafísica da realidade, o que ela chama, do que ela entende ser verdade. A filosofia clínica não está ocupada em saber a verdade essencial das coisas, mas como ela é para cada um. Como a pessoa estrutura a sua concepção de realidade. De vez em quando, é inevitável, penso, por tragédia no sentido grego, em que a vida nos convoca a profundas mudanças do que chamamos de realidade, nós entramos em crise e a nossa estrutura de pensamento altera conceitos e significados. E de repente, inusitada, inevitavelmente, nós temos que redefinir quem somos diante dos desafios que nos reclamam mudanças. É neste ponto que a terapia é bem-vinda às pessoas que procuram reencontrar-se, quem sabe redefinirem-se como realidade, como individualidade e descobrirem seus próprios caminhos. Bom, Michel Foucault, esse grande e caro filósofo, nas fundamentações das pesquisas em filosofia clínica, entre todas as suas obras, tratando de um bojo, de uma temática comum, sobre o conceito de normal versus o patológico. Entre tantas obras, não é difícil citar a história da sexualidade, quando vai dizer, em suas obras, que o que chamamos de normal, e portanto, heteronormatividade numa cultura basicamente machista, é aquilo que foi intitulado como sendo o critério da realidade. Portanto, quem não estaria na herança do pai, do patrimônio primogênito, a herdar todos os valores da tradição em preservação da família e dos valores do patrimônio, eis que o capitalismo é patriarcal, tem sido gravemente, historicamente, fere o normal. E o espaço dos que ferem e desafiam a normalidade foram muitos e infelizes. Esquadriamentos para a exclusão, como hospícios, manicômios, tratamentos de disciplinamento. E assim, até no direito, não faz muito tempo, tratava-se de uma anormalidade. E nos manicômios, de um estado anormal a ser consertado pela nossa arrogância humanista. Mas falando do gênero, o gênero homossexual, eu gostaria de tratá-lo dentro do que chamamos de estrutura de pensamento em filosofia clínica. E aí, cada pessoa e cada estrutura de pensamento tem que redefinir o que é ser homossexual, sem a pretensão de falar pelo outro
Mas, ouvindo na sua historicidade, eis descobertas incríveis. Algumas questões que podem iluminar o que nós chamamos de homossexualidade. Por exemplo, diante de um dos lugares da definição de gente, dada de si para consigo mesmo, está o que a pessoa acha de si mesmo. Eis, curiosamente, que outras pessoas podem definir alguém, o outro, como sendo ele homossexual, e ele próprio não se definir. A quem compete esse direito? Digamos até que uma pessoa tenha, nos critérios dela mesma, a autodefinição e autoimagem de ser um homossexual. Mas isso pode ser tão pequeno, tão irrelevante no que ela acha de si mesma, como a de um heterossexual. Quantos homens e mulheres, por exemplo, colocarão as suas questões sexuais a menor parte de si mesmos? Você está dizendo que eu sou homossexual, mas isso não entra na minha autodefinição. Pode ser que eu prefira ser reconhecido como profissional, seja eu de qualquer sexo. Talvez eu um homem religioso, independente de sexualidade. Talvez eu como pai, mãe, amigo, qualquer conceito, e não o central, na visão de outrem, de homossexual. Assim sendo, destitui-se do título homossexual o critério de ser ele a definição de alguém. Ainda que isso seja verdade, pode não ser para ela relevante ao ponto de ela dizer: é isto o que me define. Pode ser uma coisa de menor importância. Um outro tema, um outro lugar de localização existencial na estrutura de pensamento de uma pessoa pode ser isso que em filosofia clínica chamamos de paixão dominante. Paixão no sentido spinoziano, das emoções que nos fazem pensar com alegria ou com tristeza, com estímulo ou repreensão, o que chamamos de nossa vida, nossos pensamentos e nossa visão de mundo. E eis que algumas destas questões se dão muito mais pela frequência com que se manifestam do que pela intensidade com que se revelam. Por exemplo, como definir alguém como homossexual? Seria pela quantidade de fenômenos ditos homossexuais? Digo isso porque é uma questão clínica, sobremaneira filosófica e clínica. Quando alguém diz: meu Deus, eu tive quantitativamente uma relação homossexual, isso me faz homossexual? Seria não uma, mas 300, ou 4, ou 20? É uma questão de quantidade. Esta é a forma com que iremos tratar o assunto. É claro, devemos dar à pessoa a resposta e o direito da sua própria fala. Para algumas pessoas isso será uma questão de quantidade, para outras de essência, independente dos fatos. Às vezes com nenhuma experiência sexual ou erótica, e ser profundamente homossexual. Seria o homossexualismo uma questão de prejuízos morais? Sim. É curioso como basicamente, em grande parte, o dito homossexualismo foi uma nominação de exclusão de caráter moral. Tipo, isso é coisa de homossexual, como queira dizer, isso é depravado. Ora, por acaso os heterossexuais não são promíscuos? Seriam só os héteros, os homossexuais? Se a homossexualidade for coisa de promiscuidade, e é claro que há promiscuidade em qualquer campo e gênero, a heterossexualidade não é? Então, como definir num lugar tão comum que homossexual, tipo adoção de filhos, convívio entre amigos, significaria estar próximo desse espaço moral do promíscuo? Extremamente fácil de condenar e difícil de acolher.
Seria a homossexualidade uma questão de corpo ou, na definição da própria pessoa, uma questão de alma? Seria ela anterior à própria vida, à encarnação? Sim. Porque algumas pessoas, por exemplo, podem ter comportamento sexual, até sexo entre seus pares, e não ser homossexual, como uma economia dos prazeres e necessidades fisiológicas, hormonais, do tipo: não tem mulher aqui, vai com homem mesmo, mas não é porque eu quero, viu? Pois isso acontece. Às vezes não é o corpo que vai definir isso, mas às vezes sim, é por um desejo do corpo e não de uma abstração que a pessoa levaria como sendo alma. Percebe como isso é subjetivo e relativo? Vamos falar da definição no âmbito de um outro tópico de definição: emoção. Não é incrível como muitas mulheres, na relação heterossexual, preferem um homem como sendo autenticamente homem, com H maiúsculo, aquele que tem amor e não apenas sabe fazer sexo? Se assim for, a heterossexualidade dada pelo afeto e não pelo corpo e não pelo comportamento, não poderíamos fazê-lo igualmente na definição do homossexual? Portanto, falar em pessoas que não têm uma relação sexual homoafetiva, mas têm uma emoção, um apaixonamento pelo mesmo gênero sexual. Podemos dizer que essa pessoa é homossexual porque gosta, embora não tenha um comportamento erótico? Pois bem, é verdade. Vocês sabem, muitos se definem pelas emoções, quem são ou quem deixariam de ser. Isso vale para héteros e homossexuais. Mas aí nos coloca numa situação também complicada, difícil de definir. Porque pode um homem, por exemplo, amar um outro homem na condição de pai e filho, e um autêntico amor. Até que ponto isto é homossexual ou não? Se nós já definimos que para algumas pessoas não é o comportamento e não é o corpo, até que ponto esse amor é ou não homossexual? Até que ponto poderíamos fazer entre amigos, no nível dos afetos e das emoções? Bom, Freud nos colocou a problemática no nível do comportamento como sendo uma farsa. Não se saberia quem é e quem não é homossexual pelo comportamento, porque o conceito é intelectual e o corpo não pensa com a racionalidade. Isso é uma racionalização, ou seja, um falseamento da consciência. Por exemplo, imagine uma festa. Imagine que você tem, numa relação heterossexual de desejos, outra pessoa em mira, e se aproximam, mas eis que, como aconteceu aqui no início do evento, quando a luz apagou, acaba a luz, continua no rumo, dá-lhe um beijo, ou recebe, e gosta, e acha que é de um homem para mulher ou vice-versa, e por isso o corpo, não sabendo intelectualmente, vem depois da descoberta: meu Deus, eu gostei, mas não era o que eu pensei que fosse. Será que nós sabemos a diferença que o nosso corpo pulsiona independente dos nossos pensamentos? Freud nos coloca essa questão e manda para o inconsciente, nas instâncias do corpo, como outras leituras que são possíveis. Mas é bom então esclarecer. A questão da homossexualidade pode ultrapassar, e muito, a facilidade de dar nomes. Ela pode ser inconsciente no corpo. Outra questão: seria o título homossexual uma busca íntima da pessoa? Por exemplo, se ela for hoje homossexual, poderá ela dizer: mas o fato de eu ser isto não me define quem sou, e sim quem eu quero ser, e eu não quero ser homossexual? Então como defini-la?
Imaginemos o oposto. Uma pessoa que não é homossexual e que quer ser homossexual. Será que ela se define pelo quem é ou por quem deseja ser? A definição, portanto, não passa pelos desejos, mas pela categoria tempo de si mesmo. E pode ser, meu Deus, entre tantas possibilidades, uma questão epistemológica, de raciocínio e até nos termos universais. Como a falar em arquétipos masculino e feminino, um modo de pensar a realidade masculino e um modo de pensar femininamente a realidade. É isso que vai nos definir o que é sexual? Queridos, todas essas questões sexuais, grandemente, são batalhas ainda muito distantes da autêntica busca pelo ser em cada um de nós. E que nós, inautênticos, somos profundamente inautênticos, e falo por mim mesmo. Seria uma tolice imaginar que o espelho da vaidade me define pelo que até agora me acostumei em me ver. Sei tão pouco que seria uma tolice acreditar na minha própria opinião. E se tenho errado tantas vezes, por que sou o critério tão absoluto? Tantas vezes nós confundimos facilmente a busca pelo prazer do que deveria ser. A busca pela alegria, essa motivação para a vida. E tendo prazer, não alcança a alegria. E quantos, não tendo prazer, a conquistam? Antes, tais questões de definição sobre a sexualidade têm sido, infelizmente, outra coisa. Uma questão de poder. E o que muitas e muitas vezes temos buscado no sexo é a fuga da solidão. Um alívio passageiro de uma vida sem sentido, vazio de espiritualidade. E quando olhamos nossos próprios espelhos, o que vemos? O mais comum para toda a tristeza que eu sinto e vejo, nós temos nos vistos tão maiores e tão melhores do que realmente somos. A verdadeira liberdade, onde o ser autêntico fala, iluminado pela conquista íntima de ser e se definir pela força autônoma de dar ao pronome pessoal uma vida própria e não alienada. Não é a liberdade a capacidade de se expandir para fora sobre os desejos da conquista sexual, homo ou hétero, seja onde, como e com quem for. Liberdade de ser e de se definir é a potência de se sentir em paz consigo mesmo. Tem isso? Então, se não tiver, que não tenha a facilidade de condenar os outros na falta da própria liberdade de se ser. Paz, essa força, essa poderosa força sem apego, que se expressa muito mais pela generosidade do amor do que pelos desejos sexuais da cobiça alheia, seja homossexual ou não. Penso,